Bem, então na aula anterior, nós resolvemos exercícios sobre massa, unidade de massa atômica, massa molecular, massa molar, né? E aí a definição do que é mol, depois nós falamos das fórmulas químicas, né, de fórmula centesimal, fórmula percentual, que é a mesma coisa, fórmula mínima e fórmula molecular. E a relação entre elas, né? Ou seja, como chegar na fórmula molecular, desculpe, partindo da fórmula mínima, como chegar na fórmula mínima partindo da fórmula percentual ou centesimal, como chegar na fórmula molecular partindo da fórmula centesimal, tá certo? Então, a gente fez toda essa relação fechando desse modo. Aí ficou faltando eu resolver alguns exercícios do próprio módulo, tá? E nessa parte, o que, que eu não posso esquecer? Da definição do que é um mol. Um mol é uma grandeza que expressa uma quantidade, tá? E que quantidade é essa? A quantidade de unidades fundamentais toda vez que eu expresso a massa atômica ou a massa molecular em gramas. Lembre-se que a massa atômica e a massa molecular ela é mensurada em unidade de massa atômica. Eu estou verificando a massa de um único átomo ou de uma única molécula, tá? Quando eu expresso essa massa atômica ou esta massa molecular em gramas, tá? A gente vai ter uma quantidade desses átomos e uma quantidade dessas moléculas. Avogadro conseguiu demonstrar matematicamente que essa quantidade era uma constante, tá? Depois, com o avanço da tecnologia, nós conseguimos verificar que quantidade é essa, tá? E aí chegamos a um valor. 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? E isso foi chamado de mol, tá certo? Então, o que que importa para a gente aqui? Saber que o mol é uma grandeza que expressa uma quantidade, tá? Assim, quando a gente fala assim, uma dúzia, você lembra logo de 12. Um cento, você lembra de 100. Um milheiro, você lembra de 1000. Meia dúzia, você lembra de 6. Uma unidade, você lembra de 1. Quando nós falarmos em um mol expressa a quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Quando é que eu vou ter essa quantidade? Toda vez que eu expressar a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas. Toda vez que eu faço essa expressão, nós vamos ter essa quantidade daqueles átomos ou daquelas moléculas. Exemplo, a massa atômica do hidrogênio é 1 mol. Se eu pego um recipiente, coloco esse recipiente em cima de uma balança e começo a colocar hidrogênios, átomos de hidrogênio, até a balança marcar 1 grama, ora, nessa quantidade, nessa massa de hidrogênio, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Veja que eu expressei a massa atômica do hidrogênio em gramas. Se eu tenho nesse mesmo recipiente, agora em vez de hidrogênio, tá? A gente coloca oxigênio, sabendo que a massa atômica do oxigênio é 16U, ou seja, um único átomo de oxigênio tem massa equivalente a 16 unidades de massa atômica. Aí eu pego esse recipiente, coloco em cima de uma balança e começo a colocar oxigênio até a balança marcar 16 gramas. Então, nessa quantidade, nessa massa, nessa amostra de 16 gramas de oxigênio, quantos átomos de oxigênio eu vou ter? 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Tá? A mesma coisa vale para as moléculas. Ora, uma molécula de água tem massa molecular 18U. Agora, peguei um recipiente, coloquei em uma balança e nessa balança coloquei água até a balança, no recipiente que está em cima da balança. Coloquei água até a balança marcar 18 gramas. Veja, estou expressando a massa molecular da água em gramas. Então, nesses 18 gramas de água, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tá?
Então, resumindo, o que você não pode passar desse tópico sem saber? Que o mol expressa uma quantidade. E que quantidade é essa? Bom dia, Jonathan. E que quantidade é essa? 6,02 vezes 10 a 23. Quando é que eu vou ter essa quantidade de unidades? Toda vez que eu expresso ou a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas. Beleza? Então, ó, com isso, veja que nós vamos resolver um monte de exercícios com muita facilidade. Então, quem tiver com o módulozinho já ajuda bastante, né? Que você vai visualizando aí, tá? Eu coloquei aqui num arquivo do Word, porque lá no livro digital ele não me permite fazer alterações, tá? É por isso que eu tive que ir lá copiar e trazer para cá. Então, primeiro, veja só, determine a massa existente em 0,1 mol de gás carbônico. Ora, o que eu tenho que fazer? Para fazer uma regrinha de 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a massa referente a 1 mol de gás carbônico, que é o CO2. Então, vou fazer o que agora? Determinar a massa de uma molécula de CO2. Vamos determinar a massa molecular do CO2. Eu tenho tanta raiva quando faz isso. Calma, viu? Vamos lá. Bem devagar. Não entendeu? Pode interromper, abre o microfone, tá certo? Não tem problema não, pode interromper. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a massa. Vou determinar a massa molecular do CO2. Tá? Pronto. Como é que a gente determina a massa de uma molécula? Pela soma das massas dos átomos que constituem a molécula. E aqui embaixo ele foi generoso com a gente, ó, ele forneceu as massas atômicas, tá? Do cálcio, do hidrogênio, do enxofre, do oxigênio. Bom, do carbono ele não forneceu, mas a gente vai dizer aqui. A massa do carbono é 12, tá? 12. Como só tem um carbono, beleza. Aí mais a massa atômica do oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16. Só que nessa molécula, quantos átomos de oxigênio eu tenho? 2. Então, vai ser a massa do oxigênio vezes 2. Vamos colocar aí parênteses para ninguém se atrapalhar com as contas. Tá? Então, aqui vai ficar. Vou fazer passo a passo, viu? Primeiro, você multiplica para depois somar. Então, vai ficar 12 mais 16 vezes 2, 32. E isso vai ser igual a 44U. Tá? Então, determinamos a massa de uma molécula de CO2. Mas eu quero saber a massa de um mol dessas moléculas. Ora, a massa molar é a massa molecular expressa em gramas. A gente acabou de comentar isso. Então, eu posso escrever aqui 1 mol de CO2. Vou colocar entre parênteses para ficar bonitinho. 1 mol de CO2, tá? Tem que massa? 44 gramas. Que é a massa molecular expressa em gramas. Mas eu quero saber a massa correspondente a 0,1 mol de CO2. Regrinha de 3. Que vai ser X. Fazendo essa regrinha de 3, deixa eu deixar assim para ficar tudo bonitinho. Fazendo essa regrinha de 3, você vai encontrar que X vai ser igual a X. X que multiplica 1,
X, 44, que multiplica 0,1, 4,4, o quê? Gramas, tá? Então, se 1 mol de CO2 tem massa 44 gramas, 0,1 mol vai ter massa 4,4 gramas. Beleza? Tranquilo, gente? Então, veja que eu só apliquei definição. Ele quer saber a massa existente em 0,1 mol de gás carbônico. Ora, então a primeira coisa que eu faço é determinar a massa molecular do gás carbônico. A massa molecular é expressa em U, em unidade de massa atômica, tá? Ora, mas a relação é mol com massa e a massa expressa em gramas. Bom, eu sei que 1 mol de CO2 vai ter que massa? A massa molecular expressa em gramas. Como a massa molecular é 44U, 1 mol de CO2 vai ter que massa? 44 gramas. Só que eu quero saber a massa correspondente a 0,1 mol de CO2. Aí faz a regrinha de 3, 4,4 gramas. Veja que agora, ó, se você entendeu aqui o modus operandi aqui da resolução do exercício, o item B ficou extremamente fácil. Tá? Ó, o número de moléculas e o número de átomos existente em 66 gramas de dióxido de carbono. Bom, então, primeira coisa, a relação aqui é o que agora? Massa, não é? Com quantidade de moléculas e de átomos, tá? Então, a primeira coisa, lembre-se que um mol, tá, de qualquer coisa indica que quantidade? 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Então, o que nós estamos querendo aqui? Vamos lá. Saber a quantidade de moléculas e de átomos presentes em 66 gramas de CO2. Bem, nós sabemos que essa massa, que é a massa molar do CO2, é 44 gramas, tá? E que 1 mol de qualquer coisa, 6,02 vezes 10 a 23. Bom, então, eu posso fazer a seguinte relação, que 44 gramas é a massa correspondente a 6,02, que é um mol, né, a massa molar, e um mol de qualquer coisa expressa essa quantidade, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? E eu quero saber o número de moléculas correspondente a 66 gramas, ou seja, X. Tá? Fazendo essa continha aqui, ó, tá? Você vai encontrar, pode fazer aí, ó. Quem tiver a calculadora, faça aí, pode me ajudar. Você vai pegar 6,02 multiplicar por 66, tá? E dividir por 44. Ok? Se eu não me engano, vai dar 9,01 vezes 10 a 23. Quem tiver com a calculadora fácil aí, me ajuda aí, por favor, porque eu estou fazendo as contas de cabeça. 0,3 vezes 10. Deixa eu botar aqui, né? Fazer assim, ó. Isso. Ô, raiva, peraí. Pronto. Eu ajeito aqui agora. Aqui. Alguém fez a continha aí, gente, por favor? Jonathan, Giovana, Débora, Laura, Ana Laura, Rayane. Pronto. Tá? Então, ó, 9,03 vezes 10 a 23 moléculas.
Alguém confira aí, por favor, tá? Certo? Beleza. Vamos ver aqui agora. Beleza, Laura. Obrigado. Agora, ó, me ajuda aí, Laura, por favor. Ó, fica já com a calculadora aí, fácil. Determinamos o número de moléculas, mas ele quer também o número de átomos. Beleza? Então, veja que uma molécula, não é? Uma molécula de CO2 tem 3 átomos, ó. Um de carbono e 2 de oxigênio. Vai dar 3 átomos. Tá certo? Então, como em 66 gramas, nós já vimos que tem 9,03 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E cada molécula de CO2 tem 3 átomos, para eu saber a quantidade de átomos presente nessa massa, basta eu pegar o 9,03 e multiplicar por 3, tá? Beleza? Então, a quantidade de átomos vai ser, se 66 gramas tem 9,03, se uma molécula, né, tem 3 átomos, se uma, vou botar assim, ó, molécula, fiz besteira, peraí. Se uma molécula, já multiplicou por 3? Se uma molécula tem 3 átomos, então 9 vai ter X átomos. Vou só deixar aqui bonitinha a regra de 3, bem visível, tá? Pronto. Ninguém se atrapalhar. Então, vou ficar aqui assim. X vai ser igual. Né? Porque X que multiplica um X e esse 3 vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Então, espera que eu já coloco o valor, tá? Nesse caso aqui é de átomos, que é o que ele pede. Então, 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 9 dá 27. Veja, você conferiu? Isso. Obrigado, Laura. Ó, então aqui só tem um probleminha. Normalmente, esse valor aqui, expresso em notação científica, tem que ser um valor maior do que 1 e menor do que 10, tá? Certo? Então, se eu coloco numa questão aberta como essa aqui, tudo bem. Eu até considero isso aqui, que não está errado. Mas, normalmente, em questões de concursos e vestibulares, essa forma de expressar o número é chamada de notação científica. E notação científica é um valor maior do que 1 e menor do que 10. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Trabalhar com as casas decimais. Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu trabalhar aqui bem direitinho, viu? Tá? Isso aqui vai ser igual a 2,7. Vou até deixar assim, 2,709 vezes 10 elevado a 24. Deixa eu trazer esse x para cá para ficar assim. Pronto. Entendeu? Então, veja que se eu andei uma casinha decimal aqui para a esquerda, você aumenta uma unidade no expoente. Beleza? Tá certo? Veja, é o mesmo valor.
Agora, só que, por via de regra, notação científica tem que ser um valor maior do que 1 e menor do que 10, para ser expresso dessa maneira. Tá bom? Tá? Então, numa questão aberta, tudo bem. Numa questão de alternativas, A, B, C, né, de múltipla escolha, aí normalmente o valor correto é o valor expresso em notação científica. Então, se eu tenho essas duas possibilidades aqui, ó, A e B, por exemplo, você teria que marcar a alternativa B, o 2,709, tá bom? 2. Determine em gramas a massa de 3,01 vezes 10 elevado a 21 átomos de cálcio. Ora, veja só, o cálcio, um átomo de cálcio tem massa 40U, tá? Mas veja que isso aqui, ó, 3,01 vezes 10 a 21 é um valor próximo aí relacionado ao número de Avogadro, que indica a quantidade de mols, tá? Então, vamos verificar, ver que a massa molar do cálcio vai ser a massa atômica expressa em gramas. Então, eu posso escrever a seguinte situação, ó. Deixa eu corrigir aqui. Eu posso escrever, deixa eu dar, pronto, que vezes 10 a 23 átomos de quem? De cálcio. Vai ter que massa? 1 mol não é essa quantidade? Então vai ter que massa? 40 gramas. A massa atômica, o que foi dado aqui embaixo, agora eu percebi. Esses dados aqui é do 2 e não do 1. Tá? Por isso que não apareceu a massa do carbono. 40 gramas. Aí eu quero saber a massa correspondente a 3,01 vezes 10 a 23. A 21, né? Desculpe. Tá? Então, vamos trabalhar. Então, 3,01 vezes 10 elevado a 21. Átomos de cálcio vai ter que massa? Tá? Regrinha de 3. Tá certo? Então, ó, você vai ter assim. Você vai pegar isso aqui dividido por isso aqui, vai dar 2, né? Não é isso? Vai dar 2 vezes 10. Aí vai ficar divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, que vai dar 2. 23 menos 21, 2. Gente, se não estiver entendendo, tá? Pode se pronunciar, tá certo? Ó, você vai fazer uma regrinha de 3, tá? Eu vou armar aqui bem direitinho, que às vezes a gente se atrapalha mesmo. Então vai ficar assim, ó. Esse valorzinho aqui, vou colocar aqui na frente, viu? Que multiplica x vezes x, tá? Tá assim. Tá? Produto dos meios pelos extremos, ó. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a isso aqui, que multiplica 40. Que multiplica 40. Beleza? Aí vai ficar
Isso aqui, que está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, eu vou ter, outro tabzinho aqui, ó, que x vai ser igual a 3,01 vezes 10 a 21, que multiplica 40, dividido por 6,02. Opa, volta. Fazer direitinho como manda o figurino, né? Pronto. Certo? Tá vendo? Isso aqui dividido. Aí 3,01 dividido por 6,02 vai dar 0,5. Então, eu posso escrever que x vai ser igual a 0,5, tá? Vezes 10. Aí, ó, divisão de potência com a mesma base, tá? Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. 21 menos 23 vai dar menos 2, tá? E isso que multiplica 40. Tá? Aí 40 vezes 0,5 dá 20. Então, eu posso escrever que x, deixa eu dar outro tabzinho aqui. Posso escrever que x vai ser igual a 20 que multiplica 10 a menos 2. O quê? Gramas, né? Não é a massa? Gramas. Tá? Tá certo? E isso é igual a. Você pode até melhorar aqui se quiser. Tá? Então vai ficar ó, uma casa, duas casas, né? Isso aqui, x vai ser igual a 0,2 gramas. Ok? Anda duas casinhas, ó. Uma, duas, 0,2 gramas. Tá? Veja, ficou um pouquinho extenso porque eu fiz passo a passo, até aqui, ó, o rigor da matemática da regrinha de 3, tá certo? Bem, continuando. Ó, 2,408 vezes 10 elevado a 25, deixa eu botar aqui, assim, bonitinho. Moléculas de ácido sulfúrico. Vamos lá, ele quer que a gente determine a massa, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar a massa molecular do ácido sulfúrico. Determinando essa massa molecular, a gente também sabe a massa molar, a massa referente a 6 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido. Então, massa molecular do H2SO4 vai ser igual à massa do hidrogênio, que é 1, só que eu tenho 2 hidrogênios, mais a massa do enxofre, que é 32. Tá tudo aqui embaixo, ó, dados. Como só tem um enxofre, só um mesmo, não multiplica por nada. Mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 4. Por quê? Porque eu tenho 4 oxigênios. Fazendo essa continha, que eu já sei de qual quanto é que dá,
Né? Ó, aqui vai dar 4 vezes 6, 16 vai dar 64, né? 64 com mais 34, 98. 98, U. Determinei a massa de uma molécula. A massa molar é essa massa expressa em gramas. E 1 mol são quantas unidades dessa molécula? 6 vezes 10 a 23. Então, eu vou escrever agora, ó, que 6 vezes 10 a 23, em vez de átomos, moléculas, vou pegar isso aqui e vou trabalhar. Ó, vezes 10 a 23 moléculas de quem? Do H2SO4. Tem que massa? 98 gramas. Tá? Aí agora eu quero saber a massa referente a X. Pronto. Agora é regra de 3, tá? Então você vai pegar, vamos lá, vou voltar para cá aqui, ó. Fazer bem direitinho. 6 vezes 10 a 23, que multiplica X, que multiplica X, vai ser igual a 2,48 aqui, ó, que multiplica 98. Que multiplica 98. Como eu quero encontrar X, o 6,02 está multiplicando, vai passar dividindo. Não posso escrever, deixa eu botar aqui. Que X vai ser igual. E a isso aqui dividido por isso aqui. Está multiplicando, vai passar dividindo. Pronto. Aí, minha amiguinha, por favor, agora divida 2,408 dividido por 6. Acho que vai dar 0,4, né? 24 aqui, ó. Vai dar 0,4, se eu não me engano. Eu estou fazendo aqui de cabeça, tá? Então vai ficar X vai ser igual a... Se fosse 24 dividido por 6, daria 4. Como é 2,4, vai dar 0,4, tá? Então vai dar 0,4. Beleza. Obrigadão. Valeu mesmo. Aí eu vou arredondar aqui para 0,4, tá certo? Vai dar 0,4 vezes 10, porque divisão, ó, divisão de potência, então um pontozinho aqui também para ficar igual em cima, né? Divisão de potência com a mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, 25 menos 23, 2. Tá? Então, aqui vai ser... Pronto. Tem hora.
tá? Que multiplica o 98. Bom, aí faça agora para mim 98 vezes 0,4. Dá 400 menos 4, né? 396. No caso, 39,6, né? Confere para mim, por favor, tá? X vai ser igual a 39,6, aí, ó, vezes 10 ao quadrado. Conferiu? 39,2, errei alguma coisa. Pronto. Aí 39,2 vezes 10 ao quadrado. Então, x vai ser igual a 3.920 gramas, né? Gramas. Gente, só ficou extenso porque eu estou fazendo passo a passo, regrinha de 3 por regrinha de 3. Tá certo? Por isso que está ficando assim um pouquinho extenso. Mas isso aqui, depois que você aplica as relações, acabou. Depois que você sabe que 6,02 vezes 10 a 23 é uma quantidade, e quando é que eu vou ter essa quantidade? Toda vez que eu expresso. Veja que no item A, eu expressei a massa atômica do cálcio em gramas. Não é? No item B, eu expressei a massa da molécula em gramas. Determinei a massa molecular, que é 98U, e em 98 gramas dessa substância, que é o H2SO4, o ácido sulfúrico, eu vou ter essa quantidade de moléculas. E isso é uma grandeza de quantidade. Toda vez que eu... Não importa qual seja o átomo, qual seja a molécula, se eu expresso a sua massa em gramas, eu vou ter essa quantidade, ou de átomos ou de moléculas. E esses exercícios, nada mais ele está fazendo do que isso, que você adquira a habilidade de você relacionar essa quantidade, tá? Com a massa atômica, com a massa molecular, e deixar isso bem forte aí dentro da sua memória. É tanto que quando eu falo assim, quantas maçãs são 2 dúzias de maçãs? Automaticamente na sua cabeça já está aquela relação. Uma dúzia são 12. Então, 2 dúzias vão ser 24. Aí a relação que você tem que ter com o mol é essa. Toda vez que eu falar no mol, tem que vir na sua cabecinha essa quantidade. 602 vezes 10 a 23. Se for átomos, de átomos. Se for de moléculas, de moléculas. Quando é que eu tenho essa grandeza de quantidade? Toda vez que eu expresso a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas. Essa foi a grande contribuição de Avogadro para nós, tá? Chegar nessa constante de quantidade. Depois, nós chegamos no quanto valia essa quantidade. É tanto que este valor aqui, que representa o mol, é chamado hoje de... Passou algum tempo sendo chamado de constante de Avogadro, e hoje chama-se número de Avogadro. As duas formas estão corretas, tá? Tanto você pode chamar de constante de Avogadro como número de Avogadro. Representa o quê? A quantidade que expressa o mol, tá? Beleza, gente? Uma molécula de gás oxigênio. Ora, então, aqui, ó, a mesma coisa vai ficar para vocês, tá bom? Porque a gente está aqui com pouco tempo, tá? Mas, gente, tentem fazer esses exercícios, tá certo? Na próxima aula, eu creio que eu vou terminar, vou fazer mais, vou ver se eu consigo terminar esses exercícios, porque eu não quero ninguém passando para o próximo tópico sem saber relacionar o que é o mol, massa molar, massa molecular, tá? Ficar bem aí na sua cachola que o mol é uma grandeza de quantidade. Lembrando que acho que eu abri hoje algumas atividades aí do módulo 3, inclusive essas, tá? Sobre do SAI, tá certo? Tem aí um tempão para fazer, mas façam logo, porque aí o bimestre vai fechar antes, eu creio que fecha antes da gente, do prazo que eu coloquei, tá bom? Mas eu deixei aí um prazo, um mês. Então, tente fazer essas atividades,
que é para computar a nota de vocês, tá certo? Gente, alguma dúvida? Tudo certinho? Então, vão tentando fazer, tá? Mesmo esses aqui que eu sei que são os exercícios que são eu que tenho que fazer com vocês, mas vão tentando fazer, porque aí na próxima aula, tá? Já fica beleza, Giovana, obrigado. Certo? Vão tentando fazer, fazendo essas relações, porque isso é muito importante. Até porque lá na frente, segundo e terceiro ano, e é um assunto extremamente abordado também no Enem, que é a parte de estequiometria. E aí, se eu não sei essas relações de estequiometria, eu não vou entender nada. Tá bom, gente? Então, muito importante que isso aqui fique bem fixozinho aí na sua memória, tá? E, gente, então valeu. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Pode me chamar lá no Zap sem problema nenhum.